Agora foi. Foi. Obrigada, Sassá. Nada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tive um probleminha para entrar aqui, gente. Não sei o que aconteceu pelo Instagram. Ele não me deixava entrar. Mas fomos mais fortes. 10 minutinhos de atraso. Mas aqui estamos. Deu certo. E agora não podemos nem culpar mais Mercúrio retrógrado, que acabou, né? Foi algum tilt que fez a gente dar mais uma pausa por 10 minutinhos para entrar. Então peço desculpas por conta do atraso, mas é que realmente acho que quem tava aí tentando acessar também tava vendo, acho que minha imagem pausada. Não sabemos o que aconteceu, tá? Então boa noite para todo mundo que tá chegando por aí. Muito bom ver vocês de novo para mais uma live dessa semana. Uma live muito especial que a gente vai falar justamente sobre hipnose, tá? O Rafa já tá aí, daqui a pouquinho eu chamo ele. Queria só saber se a musiquinha de fundo tá ok. Só me dá um joinha. E aproveita já, sabe essa setinha que tem, parece um aviãozinho? Manda para quem tem interesse nesse assunto de terapias, ferramentas que pode trazer o melhor da gente, pode trazer de repente curas e processos que a gente precisa. Então usa essa setinha, manda para as pessoas para elas virem também com a gente aqui na live. Tá tudo ok? Obrigada, Eli, Fran. Então antes de começar as lives eu sempre gosto a gente se conectar primeiro com a gente, conectar com a nossa respiração profunda, pra gente se aterrar no momento presente e conseguir trazer muito mais foco para esse momento e absorver melhor todas as informações sobre hipnose que o Rafa vai falar aqui com a gente. Então, vou pedir para vocês sentarem primeiro numa posição confortável, relaxa um pouco e respira bem profundamente. Solta o ar. Mais uma vez, sente encher. Solta. A terceira e última vez, bem profundo. Inspira profundamente. E solta o ar. Como eu gosto de falar, esse exercício é um exercício muito simples que a gente faz em poucos segundos e que faz a gente conectar momento presente no que estamos fazendo agora, pra gente estar focado no que a gente precisa fazer. Então sempre lembrem-se disso na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Precisou focar em alguma situação? Dá uma pausa, respira fundo, se conecta com você e volta a fazer as suas atividades. Muito obrigada para todo mundo que entrou por aí. Gustavo, beijo. Meu sobrinho estava aqui me ajudando na tecnologia para eu entrar, ele e a Sabrina. Agora deu tudo certo. Eu vou convidar aqui o Rafa, nosso convidado do bate-papo de hoje. Achei aqui o para o nosso bate-papo hoje de hipnose sem tabu. Oi, Rafa! Olá! Tá me Deu ouvindo bem? certo! Chegamos aqui! Deu certo. Gratidão por ter você aqui, Rafa. Queria só aproveitar para falar um pouquinho nesse começo para a sua turma que está chegando aí na live, para quem acompanha, já que é a live também do Kaizen, dessa sessão de lives semanais que a gente tem. A priori, são todas as quintas-feiras, a não ser quando o convidado talvez tenha alguma coisa, mas a gente usa quinta-feira às 7h30 da noite para falar sobre alguns assuntos de bem-estar. E hoje está aqui o Rafa justamente para a gente falar sobre hipnose, que é um assunto que eu sou muito fascinada, muito apaixonada. Já conversei muito com o Rafa, porque eu vou falar que eu tenho uns processos de tabus meus, que tá limpando. O Rafa tá tirando tudo isso de mim, por isso que a gente colocou até hipnose sem tabu. Que eu falo, meu Deus, como é que funciona isso? Então, é o que a gente vai abrir hoje para vocês. Então, eu quero, por favor, Rafa, se apresente um pouquinho aqui pra gente. Olá a todos, boa noite.
É uma honra, né, estar aqui nessa live. Eu agradeço a Cá o convite. A gente se conheceu de uma maneira muito especial, né, nesse mundo das terapias da internet. E a gente já vem conversando há muito tempo sobre esses assuntos de terapias, até da hipnose, né, que foi um dos assuntos que gerou essa live, né, esse Sim. encontro. E eu sou tatuador, né? Falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou artista. Eu trabalho, deixa eu falar assim, há mais de 20 anos com arte, né? E dentro da minha história, eu sempre fui passando por vários lugares. Eu já trabalhei no circo, já trabalhei nas artes visuais, já trabalhei agora como tatuador, né? E o ponto de partida dessa história da hipnose foi o meu primeiro curso que eu fiz de anestesia, né? Hipnose Maravilhoso. com anestesia. E desde lá eu venho aprendendo, estudando bastante sobre o assunto. Inclusive o reiki, né, que entrou na minha vida, foi devido a esse caminho da hipnose. Então, é isso. Eu quero que vocês perguntem também as dúvidas. Vamos falar hoje sobre os tabus, né? Eu acho que, olha, há 5 minutos atrás eu estava conversando com uma pessoa que falou comigo no direct sobre essa história da hipnose, né? Na psicologia, nos tabus e tudo mais. E eu até falei assim, olha, gente, o grande problema é o desconhecimento de todos os lados, né? Tipo assim, eu acho que as pessoas podiam estudar um pouquinho, dar uma olhada no que está falando, para tirar, antes de tudo, os preconceitos. E é disso que a gente vai falar hoje, não é? E isso é um assunto muito, muito, muito legal, né? A gente já conversou bastante, inclusive vou aproveitar falar como a gente se conheceu, né, Rafa? Nesse meio Aham, online, porque o Rafa tá lá no Canadá. O Rafa acompanhou quem sim, está aqui, o ciclo de 21 dias que eu comecei a fazer de live. Também foi onde eu iniciei no início da quarentena, para trazer o melhor que eu podia, não sei, para vocês naquele momento. A gente fazia meditações e orações todos os dias, 2 vezes ao dia, às 7h30 da manhã e 7h30 da maravilhoso. noite. E o Rafa estava em todas essas lives. E nisso a gente começou a conversar do processo das meditações. O Rafa fez o workshop que eu dei, que foi também na jornada dos chakras. E ele, como terapeuta, artista, terapeuta, a gente teve muita troca, como todo mundo do grupo, mas eu achei muito interessante a gente trazer esse tema, porque eu sou fascinada, não tenho estudo, eu não conheço muito sobre a hipnose, é uma coisa que eu fico encantada, e até quando a gente fala muitas vezes da hipnose, para mim, Rafa, ó, vamos lá, Vai lá. entram 2 pontos, muito assim, falou hipnose, para mim, Karine, o que vem na cabeça? Primeira coisa que vem na cabeça, aquela coisa de regressão, volta, volta e nananã. E a outra coisa é aquele estala falando assim, vira um sapo. E aí a Vira um pessoa sapo, vira uma sabe aquela? galinha. Vira uma galinha. E eu falo, meu Deus, como é? E a pessoa não lembra depois que ela virou esse sapo, ela virou essa galinha, da onde veio isso? Então, assim, para mim, eu como leiga, então por isso que eu quero entrar nesse assunto no hipnose sem tabu e para leigos. Vamos começar do comecinho. O que é Vamos. hipnose? Da onde vem esses... Ó, Vem! sabe de onde começa toda essa história? Eu vou Manda, começar do começo da sua live. O que foi que você manda. fez no começo da live com a gente aqui? Eu tava assistindo, hein? Respira profundamente, se Respira. conecta com você. Exatamente. Eu, né, falando um pouquinho sobre esse processo, eu venho estudando hipnose já tem uns 2 anos, mais ou menos. Já passei por vários cursos e eu estudo várias abordagens da hipnose, certo? Porque existem várias abordagens. E a minha predileta, né, no caso, é anestesia, né? Porque eu trabalho com isso. Então, vamos começar do começo, tá? O que é a hipnose? A hipnose, para a gente, é um estado de percepção, de concentração. A maioria dos estudiosos de hipnose fala assim: a hipnose é você focar o seu pensamento numa única ideia, né? Então, quando a gente faz uma meditação, a gente está fazendo uma auto-hipnose. Quando a gente faz uma oração,
a gente Uhum. também faz uma auto-hipnose. Quando a gente Uhum. faz um. Quando a gente está correndo também, quando a gente está concentrado, né? Quando a gente está dirigindo, quando a gente está fazendo uma coisa que está muito focado naquilo, aquilo é um estado de hipnose, hipnótico, digamos assim. Tá. Então, o que acontece é que dentro de um extremo da hipnose, né, lá do virar galinha, né, do comer cebola, né, de fazer a regressão, né, de idade, regressão de vidas passadas e tudo mais, esse processo que é bem mais terapêutico do que convencionalmente usado, existe muita coisa, né, existe muito tabu. Então a gente pode começar falando sobre os principais medos, né, o que as Ô, pessoas Rafa, entrou uma geralmente pergunta aqui só pode, para. Gente, fiquem pode, super à vontade para perguntar. Eu vou entrando aqui, vou perguntando para o Rafa. A Fran tá ótimo. perguntou: então tem o mesmo princípio da meditação? É, Boa. se a gente parar para pensar o que é a meditação, né? É A estar aqui no gente momento, focado no é momento presente, focado no momento atento. presente. Isso. Parte-se do mesmo princípio. Existe diferença? Tá. Essa é a pergunta. Existe diferença. Né? Qual é a diferença principal entre uma meditação e uma hipnose? Na minha opinião, é que na hipnose você faz uma sugestão. Né? Essa Tá. palavra ela é muito presente na hipnose. Ela é uma sugestão. Então, o que, que acontece? Então, eu já vou mudar o foco até para responder essa pergunta. O que, que acontece diferente na nossa cabeça quando a gente medita e quando a gente faz hipnose? Certo? Ótimo. A Uhum. diferença básica, né, de uma maneira bem simples para todo mundo entender, é que nós temos internamente, metaforicamente, uma barreira de senso comum, de autocrítica. Né, a gente faz uma brincadeirinha, a maioria das vezes, para explicar para o cliente que é, digamos assim, ó, dentro da sua cabeça existe um porteiro. Ou então existe um guerreiro, depende da metáfora que encaixa no contexto da pessoa. E quando eu chego para você e eu falo assim, ó, isso aqui agora é um pirulito, né? É um pirulito. E aí essa informação entra na sua cabeça através dos olhos, através dos sentidos, né? Você pode pegar, você pode sentir, se você pôr na boca você sente o gosto, e todas essas informações vão dizer para você que não é um pirulito, né? Infelizmente, não é um pirulito, poderia É a ser, caneta. é uma caneta. Então, o que a gente faz? Através de um processo, existem vários processos, várias maneiras, mas um dos mais parecidos com a meditação é o relaxamento. Existe uma técnica, né, de relaxamento no qual a gente vai fazer esse senso crítico da pessoa descansar. E aí, quando a gente joga a sugestão lá na cabeça daquela pessoa, dizendo assim, olha, isso aqui é um pirulito. E por alguns momentos aquilo ali vira um pirulito, né? Que E ela maravilhoso, consegue sim. ver um pirulito. E ela consegue sentir como se fosse um pirulito. E ela pode colocar na boca, dependendo do nível de engajamento, né, que a pessoa vai ter com o processo. Meu fone caindo direto aqui, ó. Eu não tenho o hábito de usar e eu fico caindo, mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, isso acontece porque dentro da nossa mente, dentro da nossa estrutura, vai existir uma aceitação. E é isso que dentro da hipnose tanto a gente estuda, né? Por Tá. exemplo, quando a gente faz anestesia, o que acontece na cabeça da pessoa que ela não sente mais a dor, né? O que acontece quando a pessoa faz uma regressão e vê uma vida passada? O que acontece, né? Então, partindo desse princípio, muita coisa é possível dentro da hipnose, só que devemos ressaltar que todos esses processos passam pela crença da pessoa,
certo? Então é como se naquele momento em que eu for ser hipnotizada, naquele momento eu tô limpa dessas crenças, eu tô limpa dessas questões para trabalhar algo internamente meu, sem padrões que foram Isso. construídos com o tempo dentro da minha mente. É isso? Muito bem. Mais ou menos isso. O que que a gente geralmente faz, né? É mais simples do que tudo isso. Por incrível que pareça, a hipnose é algo simples. O que que a gente faz? A gente tem que construir, que é uma palavra técnica do contexto da hipnose. Eu vou falar alguns termos técnicos e explico, tá? Tá. A gente faz o rapport. O que é o rapport, né? O Tá. rapport, todos nós trabalhamos com rapport nas nossas profissões. Você, como terapeuta, você precisa que o seu cliente confie em você, né? Quando você coloca ele num lugar e você diz assim, ó, feche seus olhos, imagine um lugar tranquilo, onde você possa se sentir seguro. Se a pessoa está ali dentro de uma relação que ela não confia em você, o rapport não chega. E isso é uma das coisas mais importantes para as pessoas se permitirem passar pela experiência, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que a gente chama de pre-talk, né, que é uma conversa prévia de esclarecimento, a gente desmistifica todos os tabus, que é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente explica para a pessoa, eu costumo falar de uma maneira bem engraçada para as pessoas, assim, na hora que eles chegam, falam assim, Rafa, mas e se eu não voltar, né? Aí eu falo, ó, mas eu vou te dizer uma coisa, sinto muito, mas ninguém volta. Aí a pessoa já põe o olho desse tamanho, né? Aí eu falo assim, ó, ninguém volta, porque ninguém vai para lugar nenhum. Partes do princípio que para você voltar de um lugar, você tem que ir. Então você não Sim. vai para lugar nenhum, né? Quando a gente faz uma meditação, você vai para algum lugar? Não. Não. Se, por exemplo, o Não. seu celular tocar, você não vai abrir o olho e não vai atender a ligação? Se de repente houve um barulho do lado de fora muito alto, você não vai despertar e olhar e ver, nossa, se tiver um incêndio, se tiver, sei lá, faltar energia, tudo fica muito mais sensível. O que a gente acredita, né? Assim, as pessoas leigas acreditam que a pessoa durante a hipnose ela dorme, que ela vai para um lugar inacessível, que ela vai para um lugar mágico. Isso pode funcionar na cabeça dela, mas de fato ela está ali ainda, né? O corpo está ali, os sentimentos dela, os sentidos estão funcionando. Pelo contrário, os sentidos estão aguçados. Ela está muito mais conectada, muito mais concentrada. A diferença é que a gente faz a pessoa se conectar com uma ideia só, ou pelo menos com uma sugestão, que é o que a gente faz, né? Quando eu falo para a pessoa, normalmente num lugar de anestesia ou de outras coisas, porque a gente também faz brincadeira de esquecer o nome, né? De colar a mão, de, sei lá, de mudar o nome da pessoa, a pessoa fica com outro nome e ela acredita que o nome dela é aquele Aquele nome. outro. Isso é uma sugestão que entra, né, como verdade para ela. E se a pessoa fala assim, ai, Rafa, mas e de repente se o cara que está fazendo hipnose morre lá e eu fico daquele jeito para Porra. sempre, né? Eu não vou ser Aí mais a Karine, me sugeriram ser, sei lá, o isso, Rafael. Daí eu virei o Rafa. O que eu sou? Rafa já é isso. tatuador. Aí ele morreu no meio que eu sou Rafa tatuador. Eu virei o Rafa tatuador, me Pois é. conta. Aí eu digo assim, olha, eu acho que você tinha que estar mais preocupado com aquela pessoa que morreu na sua frente do que estar preocupada com o fato de você ficar desse jeito. Porque não vai ficar desse jeito, né? É muito simples. Por exemplo, uma das coisas que a gente explica bastante é que, assim, duas coisas também muito importantes. É que a pessoa não vai ter nenhuma... Ela não vai acessar nada que ela não tenha tecnicamente percebido antes, né? Tá. Por exemplo, eu não posso fazer uma hipnose na pessoa e falar assim, e agora você fala inglês. Uau! Tá. Né? Se a pessoa não tiver conhecimento do idioma dentro, né, aprendizado disso, ela não vai falar inglês. A cabeça dela vai produzir um idioma que ela acredite ser inglês e ela vai falar um monte de coisa enrolada.
né? Como às vezes a gente faz de brincadeira, assim, "Ah, agora você vai falar chinês." E a pessoa tchan, 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 Começa a tchan, falar. começa a falar. Então, não tem como a pessoa, né, tipo assim, ah, faz uma hipnose para eu poder aprender inglês, faz uma hipnose para eu não sei o quê. O que a gente pode fazer, por exemplo, que é um processo terapêutico, digamos assim, né, porque eu acredito que a terapia ela não passa só pelo clive do cuidado, né, técnico, mas, por exemplo, quando você chega para a pessoa e faz ela conseguir falar inglês e ela tem o conhecimento, só que ela tem vergonha, ela tem medo, ou então tem algum bloqueio que não faz as palavras se conectarem. Isso já aconteceu, né? Inclusive com um cliente meu, que ele chegou lá, a gente estava numa palestra sobre hipnose, e aí ele estava lá no grupo pequeno, né, que eu separei, e ele das pessoas que queriam ser hipnotizadas, e ele falou assim: ah, mas eu não. Eu falo inglês, mas eu não tenho coragem. Aí eu falei assim: se você permitir que eu ligue o meu celular para te gravar, eu vou te mostrar o quanto você fala bem inglês. E ele, sério, sério, essa pessoa que vai gravar, e fecha os olhos, e naquele momento eu fiz uma sugestão na qual eu falei para ele que o idioma do inglês era muito fácil e que ele não precisava ter medo e que ele não precisava ter nenhum tipo de bloqueio, e ele começou a falar inglês. E isso vai ser para sempre? Não, não vai ser para sempre, não é mágica, né? Mas naquele momento ele começou a falar inglês muito bem com todo mundo. E eu ainda espertalhão, né, fiz o seguinte, eu falei assim, ó, e todo mundo está falando inglês, você entende inglês, o que todo mundo fala e você conversa. E todo mundo conversava com ele em português, ele escutava em inglês e ele falava em inglês, muito bem o inglês dele, muito bonito. E depois eu gravei aquele momento e mostrei para ele. Quando ele, né, ficou, né, normal, né, ele parou de falar inglês. E aí eu falei, e aí, como é que foi falar inglês? Aí ele falou assim, ué, mas eu não tava falando inglês, tava falando português. Aí Na eu, cabeça dele, ele na nem tava cabeça no. dele, tava na língua dele, né? E aí eu falei o seguinte, assiste esse vídeo. Aí ele assistiu o vídeo dele e ele olhou para ele e ficou assim, nossa, mas eu falo muito bem inglês. Nossa, estou impressionado comigo. Porque pode acontecer da pessoa lembrar ou esquecer, né? Às vezes a gente até confere. Ó, você lembra que você falou inglês? Não lembro, tá. E aí você pode falar, e agora você lembra? E aí a pessoa, opa, lembrei. Mas eu queria que ele visse o vídeo. E aí ele começou a falar, ele começou a ver ele falando inglês, e aquilo ali foi terapêutico para ele, entende? Eu não fiz uma mágica para ele. Eu não prometi que ele ia partir dali e falar inglês, que é uma das coisas que as pessoas acreditam que a hipnose faz isso. Só que ele mesmo percebeu que a ferramenta estava nele, Sim. né? Eu acredito Despertou talvez essa coragem nele de falar, não, realmente eu posso, tá ok, né? isso. É O que eu muito mais falo terapêutico. eu falo para as pessoas assim, olha, gente, eu não estou discutindo se isso é certo, se isso é errado, né? Tipo, de fazer esse tipo de prática, porque às vezes tem pessoas que falam, ah, mas não sei o quê. Eu falo, gente, eu não faço tratamento para a pessoa falar inglês, né? Eu só faço uma brincadeira que no final ela mesma olha e diz assim, ué, por que que eu não faço isso na minha vida normal? Ela mesma tem um insight. Eu acho que Sim, parte daí, e se você parar para pensar, isso é muito terapêutico, de uma muito. maneira muito espontânea, né? Onde a pessoa é, começa a entender que é dentro dela o processo, né? Que é ela que não se permite, né? Ô, Rafa, tá chegando Fala, algumas perguntas aqui. Eu vou lá na de vai, cima ainda, que tá da Ana vamos lá. Balbi. A Ana falou que ela queria saber a relação da hipnose com a regressão. A gente responde isso agora, Ah, deixa mais para o final. respondo. Pode Que ser. Ó, vamos, então. vamos lá. Falando sobre regressão, né? As pessoas adoram saber. Ai, quem eu fui na vida passada? Será que eu fui a Joana d'Arc? Será que eu fui o Cavaleiro da Tábua Redonda? Será que eu fui o Merlin? Será que as pessoas querem saber, né, de alguma forma, se isso existe, né? Se elas têm curiosidade de saber.
E o que eu posso garantir para todos nós é que tudo pode ser como pode não ser. Mas existe sim uma regressão que a gente faz num processo de hipnose, né? A gente faz a pessoa entrar num estado profundo de relaxamento, de transe de relaxamento, né? E ela consegue acessar memórias. E aí eu tenho que fazer uma breve pausa para falar sobre memória, né? Que eu explico para todo mundo que memória, nossa memória, ela é falsa. A gente tem uma ilusão de que o que a gente lembra de fato é o que aconteceu, né? Isso é uma filosofia que, se você for entrar e mergulhar, o que é a memória, né? E aí a gente tem que lembrar que essas memórias, por serem falsas, eu não estou falando que nós não entendemos a nossa realidade, mas nós construímos a nossa memória. Quando a gente conta uma história uma vez, ela é de um jeito, não é? Quando a gente conta essa mesma história 10 vezes, ao final ela pode ser diferente. Porque a gente Uhum. vai modificando e revisitando esses lugares, certo? E aí, quando eu deixo isso claro, eu sempre falo para a pessoa, olha, nossas memórias são falsas. É tanto que a regressão ela não funciona assim, por exemplo. Vamos voltar no dia 4 de janeiro de 1987. Não é assim. Se na sua cabeça não tem nada que aconteceu lá de importante, vai dar uma tela branca. Não vai Vai dar chegar nada. nada. O que a gente faz é entender que a nossa memória ela tem uma relação muito forte com as nossas emoções. Não é isso? Por exemplo, se a gente pergunta para as pessoas assim, o que você estava fazendo no dia da morte do Ayrton Senna? Se você tiver idade para ter consciência disso, o que você fez no dia do 11 de setembro? O que você estava fazendo lá naquele Sim. dia? A gente tem uma emoção muito forte para lembrar. Então, a regressão ela funciona através das nossas emoções. E a gente vai regredindo, regredindo, e isso vai voltando no tempo. E o que acontece às vezes, né? Aí é o que eu digo e eu já ouvi muito falar sobre esse processo da regressão, é que a gente tem que trabalhar com a crença da pessoa, certo? Se Tá. aquela pessoa acredita que ela viveu 1000 vidas, ela vai ter aquilo como verdade. Se aquela pessoa já acredita que só se vive uma vez, o que Vai eu vou entrar aquela fazer? verdade. É aquela verdade. Então, o que acontece? A hipnose ela é uma ciência, certo? E ela não tem como provar que aquilo aconteceu de verdade. Não tem como a Rafa, gente... já aconteceu com você, vamos dizer, uma pessoa que tem uma crença Ah, de não existem outras vidas, tá? Então a pessoa acredita, eu aqui como Karine, sou Karine e não existirá, não existiu nada antes, não existe nada depois dentro dessa essência. E aí, vamos dizer, essa pessoa vai fazer uma sessão e quando ela entra num processo de regressão, muitas vezes, para fazer alguma cura terapêutica de algum processo, aham. e aí aqueles comandos de é mais para trás esse evento ou não? Aí, quando você vai Aham. guiando esse processo de retorno, retorno, para essa pessoa, talvez ela pode chegar numa vida passada ou como tá limpo daquelas crenças dela, ela pode acessar. Eu fui clara na Olha, pergunta? Deu para foi, entender? foi, foi sim. Tá, Nunca aconteceu comigo, tá? tá. Até porque eu acho que as pessoas que procuram regressão, elas acreditam, né? Sim, As pessoas que não acreditam, elas vão botar a regressão um pouco de lado, que elas vão ficar com medo do que vai mexer no sim. místico e tudo mais. O que acontece, né? A gente pode provar que uma vida passada existe? Não pode. Provar não pode. A gente Não. não consegue provar. E todos esses lugares que eu estudo, de hipnose, que eles falam assim, olha, deixa na mão do teu cliente, se ele acredita ou não. O que pode Tá. acontecer, por exemplo, o que a ciência explica, né, é o seguinte, que o nosso cérebro consegue projetar imagens, criar novas possibilidades quando ele não encontra mais respostas. Então você pode ter a primeira opção. Sim, existe uma vida passada e você foi lá, plum, né? Essa é a primeira opção. Outra,
pode existir uma vida passada, mas não foi necessariamente pela hipnose que você vai conseguir acessar isso, tá Tá. bom? Porque pelas pessoas mais espiritualizadas, né, no sentido de estudiosos da espiritualidade, eles podem dizer, ó, não é a hipnose que leva para uma vida passada, existe uma outra forma. E aí pode ser simplesmente uma projeção mental que a pessoa, que o inconsciente da pessoa vai gerar essa resposta, essa metáfora, né, e vai levar para uma outra vida e, né, enfim, ou então simplesmente não existe. O que já aconteceu comigo foi assim, ó. Eu fiz uma regressão em um colega. Na época eu estava na minha aula de regressão e eu queria treinar, né? A gente precisa treinar para poder passar isso para. E eu falei, ó, você topa? Eu falei, topo. E a gente voltou várias vidas dele. Várias e várias e várias. Foi maravilhoso, porque ele descrevia tudo como se fosse um cinema e eu ficava ali, eu gravei, né, e tal, e foi muito bom. Mas em alguns pontos poderiam parecer incoerentes. Né? Por exemplo, ele falou, eu estou em 1950 e tantos nos Estados Unidos, assim, assim, assado. E aí eu E falava não assim, tá, batia mas muitas. historicamente podia não estar tão coerente com o que ele estava dizendo, né? Uhum. Se você quiser provar para alguma questão, né, se existe ou se não existe, eu acho que é um negócio bem complicado de provar. Sim. Né? A ciência não está nesse mérito. Agora, o que acontece, voltando para o fato da hipnose, é que isso vai ser bom para a pessoa, ou não. Né? Por exemplo, o meu professor de hipnose ele fala o seguinte, ó, para você resolver um problema, tanto faz você ir para frente como para trás. Não é voltar no tempo que vai dizer que o problema está lá, porque tecnicamente a pessoa pode resolver isso de outra maneira. Eu Né? gosto muito até de falar porque eu faço a leitura de aura, eu sou leitura de aura e na leitura de aura eu acesso vida passada. E eu sempre Uhum. gosto de explicar inicialmente para as pessoas de se você não acredita em vida passada, tá tudo bem, né? Eu vou acessar uma história e essa história provavelmente vai remeter a algumas memórias do que você precisa entender no teu momento presente, que você precisa se conectar com o agora. Então, não precisa se conectar que essa foi uma história que eu vivi, mas se conecta de que é uma história que apareceu para você Sim, importante. Então, durante a leitura, eu gosto muito de dar essa explicação, porque tem muita gente que tem medo até desse acesso. E quando a gente coloca dessa outra forma, porque a gente não está acessando por processo de curiosidade, nós como terapeutas, uhum. a gente não vai trabalhar nesse sentido, a gente vai trabalhar com propósito. O que a pessoa quer acessar, o porquê que ela entrar nesse ponto para a cura dela, o que ela precisa para aquele momento. Né? Então, nesse ponto, até falando de vida passada, também só uma aspas Uhum. aí falando desse ponto. Exatamente, exatamente. Ó, o que a gente fala sobre a história da vida passada é que assim, por exemplo, não, não, o grande bacana da vida passada não é você saber o que você foi na sua vida passada, sabe? Não é, se você está curioso, sei lá, pede pro teu amigo que é hipnólogo, senta lá com ele, vai fazer isso e vai se divertir. Sim. Agora, geralmente você tem insights, né, nesses processos, você visita verdades que estão dentro de você, e eu acho que é por esse lugar que acontece algum tipo de terapia, algum tipo de transformação, né, onde você consegue, por exemplo, pegar aquela metáfora que foi supostamente metáfora, né, uma metáfora ali para você, e eu sempre pergunto depois, eu falo assim, ó, por que essa história faz sentido, né? Quem é esse cara aí que O está que lá no isso te passado? remete para agora, né? Por que isso pode te ser útil? E eu acho que a coisa acontece depois, sabe? Não é assim, misticamente que a pessoa vai, principalmente ficar presa, né? Você, eu vou voltar numa vida passada, quando eu acordar eu vou ser sei lá, uma pessoa, uma geisha, e aí eu vou me comportar como tal e vou viver essa vida. Não vai, não vai. Né? Assim, a hipnose, ela é imaginação, numa maneira mais simples da gente entender. Né? Quando a gente fala de hipnose, é isso. É o poder de imaginar. Certo? Rafa, eu Vamos ver tô se tem vendo outra aqui pergunta. outras tem mais duas aqui que já tá lá em cima. Vai. Jeane, estamos juntas. Eu não te conheço, mas eu digo que eu sofro do mesmo que você. Adivinha o que ela disse, Rafa? Quero Medo perder o de medo de barata. barata.
Já falei muito disso com o Aham. Rafa sobre hipnose, porque eu não tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho fobia, me dá taquicardia, o joelho falha quando eu vejo uma barata. Eu sou essa. E aí, Pronto. Rafa, o que que a gente pode fazer nesse caso com a barata? Olha, existe dentro da hipnose clínica, né, um processo de dessensibilização. O que que vai acontecer? Existem inúmeras maneiras de você perder o medo de barata, certo? Por Não me exemplo, as fala pessoas... de umas, porque eu tenho pânico daquele que fala, entra em contato com o bicho, eu já me. Não. O que as pessoas acreditam que, por exemplo, a pessoa vai voltar no tempo e vai descobrir que foi o medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que da onde. E vai perder, Uhum. e a partir dali ela não vai mais ter medo. Não é bem Aham. assim, né? Eu falo isso por quê? Porque existem vários posicionamentos sobre o que de fato acontece, certo? Eu poderia ser leviano falando que existe uma cura, certo? É tanto que na hipnose a gente evita a palavra cura, né? A palavra cura, ela tem uma força muito resolutiva, né? O que eu acredito, aí eu falo enquanto Rafa, enquanto tudo que eu estudei até hoje, é que você pode dessensibilizar, você pode minimizar esse medo, você pode entender por que que você, de alguma Da onde forma, começou isso, né? valoriza isso, né? Tem uma pergunta que eu achei genial, né? Um dos meus professores, numa aula, ele chegou e falou assim, na hora eu travei, né? Porque a gente ouve aquela pergunta que muda a rota, né? Ele falou assim: como é que você faz para ter medo de barata? Aí você fica assim, ó, Oi! como é que eu faço para ter medo de barata, né? Traduzindo, como é que eu faço para boicotar meu trabalho? Como é que eu faço para ser uma pessoa impaciente? Essa pergunta, às vezes, faz a gente parar para pensar, não que é uma relação de culpa, uma relação de, né, enfim, de trazer para você a responsabilidade, não é isso. Mas ele faz para você mapear a forma com que você entende o mundo e, às vezes, isso já é o suficiente para você entender que aquilo ali tem algo que é sequenciado, né? Por exemplo, eu faço essa pergunta para mim às vezes, como é que eu faço para boicotar um processo? Eu sei. Quando eu sinto que fulano de tal começa a fazer isso, eu já faço isso antes para poder me defender, não sei o que, isso aqui. Esse insight faz com que você tenha uma reflexão sobre o processo, certo? Existe o tratamento de fobia? Existe, certo? Existe. Existe dentro da hipnose clínica um processo, mas não é só regressão, não é fazer regressão que resolve, tá? Tá Existem ótimo. muitas outras coisas que precisam ser acompanhadas para que isso aconteça, né? A gente costuma falar assim, por exemplo, Rafa, eu trago muito a hipnose para o reiki, né? Por quê? Uhum. Porque a hipnose, e que uma das coisas que eu queria deixar claro é que a hipnose é uma ferramenta, Sim. certo? E a hipnose ela sempre foi vista dessa forma como uma ferramenta. E aonde entra o conflito dentro do que se acredita ou não acredita é para onde você leva essa ferramenta. Sim. Por exemplo, um psicólogo pode usar a hipnose como ferramenta para o trabalho da psicologia? Pode, né? Um reikiano pode usar a hipnose como ferramenta para o trabalho de reiki? Pode. Um tatuador pode usar a hipnose como ferramenta para o trabalho dele? Pode. Tem uma frase que eu acho muito legal do meu professor que ele fala assim: você pode tratar com hipnose tudo aquilo que pode ser tratado sem hipnose, Sim. né? Então, quando você para pensar nisso, aí você quebra um monte de conflito, né? Você quebra um monte de paradigma, Quebra um monte de tabus de tabus. carregados. É porque a hipnose ela não vai fazer nenhum processo mágico, a não ser que você acredite nisso, né? É o que eu falo assim, por exemplo, voltando lá para aquelas coisas, né, do começo, do medo, né? Quando eu chego para um cliente e eu falo assim, olha, pronto, já aconteceu o seguinte, chegou um cliente meu, né, que era amigo, falou assim, Rafa, eu queria saber como que é esse negócio da hipnose.
na tatuagem. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, tem uma, é como dizia a minha mãe, tem uma fome com uma vontade de comer aqui. Eu ia dar uma palestra na sequência, 2 dias depois, falando sobre anestesia e hipnose, eu precisava de uma prova social, Ai, eu que precisava de um ótimo. depoimento que fosse extremo, né? Eu precisava de algo que a pessoa pudesse, mas nem dói tanto tatuagem para você dizer que precisa de anestesia. Aí eu falei assim, ó, você topa fazer uma tatuagem, né, para esse experimento e eu relatar tudo e você vai lá comigo na palestra falar junto comigo? Top. O que que ele queria? Ele queria tatuar a palma da mão dele. Aqui, ó. Gente, aqui é um dos lugares mais sensíveis do nosso corpo, né? Imagina a quantidade de terminação Nossa. nervosa que não tem na palma da mão. E ele falou assim, eu topo fazer. Aí eu ainda até avisei, ó, e essa tatuagem na palma da mão é muito provável que ela vá sumir, porque não é um Sim. tecido próprio para tatuar, então aí ele falou, não, melhor ainda, porque aí eu nem preciso ficar, né, se ficar ruim, eu nem preciso brigar com a minha mãe. E de fato a tatuagem, depois de alguns meses, saiu toda. E aí o que foi que eu fiz com ele? Eu falei assim, ó. E ele chegou para mim e falou assim: "Eu não acredito. É possível?" Eu falei: "É possível." A Tá, ele gente não tem um acreditava tecido na hipnose, ele não acreditava nada, nesse. Que eles... nada. Tá, Ele não acreditava. E ele era estudante de educação física e ele dizia que a área que ele estudava tinha tudo a ver com isso e falava que dentro da área dele não existia nada que provasse que isso era possível. Então ele veio extremamente cético, mas ele queria. Aí eu perguntei: você quer muito participar da hipnose? Você se permite passar pela experiência verdadeiramente? Aí ele falou: permito. Aí pronto, eu tenho tudo que eu quero. É tudo que eu preciso. Eu preciso que você queira. Eu não preciso que você acredite. sim. Isso é muito diferente, né? De você fazer a pessoa acreditar. Você não precisa fazer ela acreditar, precisa a pessoa querer. Ela fala assim: eu não acredito, mas eu quero. Dá certo. O contrário não dá certo. Se ela falar assim, Uhum. eu acredito, mas eu não quero Mas eu de não jeito quero. nenhum, não Então, vai não dar dá. nada. Não dá para eu te hipnotizar assim contra a sua vontade. É uma relação de entrega, de parceria, né? De embarcar, de dar as mãos, vamos. E aí eu falei para ele, né? Fiz todo o procedimento de hipnose inicial, fiz a indução e falei para ele que a gente ia anestesiar a mão dele. E a gente anestesiou a mão dele e eu comecei a fazer a tatuagem. E ele ficou assim, ó, com a cara de nada, né? Nada. Assim, o que está acontecendo com a minha mão que eu não sinto nada? E ele ficou cismado, né? Assim, ele ficou olhando e eu tatuando a mão dele. E eu senti no meio para frente da tatuagem que a mão dele começou a ter reflexo, né? De dor. Tá. Porque é muito. Nossa, imagina, pega uma pontinha de uma caneta e coloca na sua mão, você vai já sentir logo a fisgada, você Sim. contrai. E aí eu perguntei para ele, tá tudo bem? Ele falou, eu tô sentindo um pouquinho de dor. Eu sabia que ele estava muito engajado. Eu sabia que ele estava num nível de hipnose muito profundo, no qual ele podia alucinar. Eu já sabia disso. Ah. Então, o que Uhum. foi que eu fiz com ele? Eu falei assim, ó, fecha o olho. Quando você abrir os seus olhos, vai no seu pulso, aonde você está realizando a tatuagem, vai aparecer um botão. Um botão daqueles vermelho que você aperta toda vida que você quer acionar algo. Pode ser como mandar campainha, ou um botão que você mesmo vai criar. E ele vai aparecer, e ele é real. E toda vida que eu aperto esse botão, a descarga de anestesia vem totalmente anestesia na sua mão. E aí, quando ele abriu os olhos, ele estava alucinando vendo o botão. Ele falou, nossa, e esse botão no meu braço, o que, que eu faço? Eu falei, toda vida que você sentir dor, você aperta o botão e a Uau. anestesia volta. Eu tirei o foco da mente dele de que aquilo não era possível, dando Tá. algo mais impressionante para ele, que no caso era alucinação. Eu sabia que ele estava bem disposto a ter uma Você deu uma alucinação. ferramenta dentro da ferramenta para ele apertar Isso. e ele se tratar ali. E ele ficou se divertindo. Na hora que ele sentia dor, ele apertava e ele, nossa, tá ótimo.
E eu parei de me preocupar com ele porque eu dei um loop para ele, que a gente chama, né? Eu dei um loop, ele ficava reatualizando o processo o tempo todo. Ô, Rafa, e quanto tempo que eu posso ficar num estado hipnótico? Olha, Não sei nem se a essa gente palavra existe. 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 A gente pode ficar dentro de um processo de hipnose o tempo que você estiver conectado, certo? Por Tá. exemplo, lá no meu estúdio, quando eu estou falando um pouquinho de como é que é o processo na tatuagem, né? Eu sempre falo para a pessoa, eu não tenho em nenhum lugar no meu estúdio uma placa falando fazemos hipnose para anestesia. Porque eu acho que isso assusta mais do que ajuda. Eu Tá. falo na rede social porque a pessoa tem tempo de pensar, ela vai Uhum. chegando, ela vai se informando do que é. Mas se Ou você você já... até sabe aquelas pessoas que chegam com muito medo, falam, você tem anestesia? Você tem alguma coisa? Isso, Né? Isso eu já fui com exatamente. amigas fazer tatuagem, que ela, a primeira coisa que ela falava, mas você coloca alguma coisa para anestesiar? Eu, inclusive, já fiz uma das minhas tatuagens, Com eu tenho anestesia. algumas. Quando eu fui fazer na costela, eu tava tão em pânico, porque falavam que era tão dolorido, que eu fui perguntar, mas por favor, coloca uma pomada de Uma quinteiro. Ele falou, não pomadinha. tem pomada, não tem. É, Então, nesse momento, você sabe a hora, talvez, isso. de conversar Eu com a tenho, pessoa, né, sobre... eu tenho exatamente esse feeling. Eu tô aqui, eu tô falando com a pessoa, tô desenhando e tudo mais, e a pessoa já manda uma pergunta assim: e nesse lugar dói muito? Rafa, qual é o lugar que dói mais? Aí eu tenho um termômetro. Se eu percebo que essas perguntas são simplesmente perguntas, eu respondo e não digo nada. Mas se ela fala assim, ai, mas vai doer muito, e eu sinto que aquilo é um obstáculo para ela, né, para ela realizar o trabalho, eu falo assim, olha, existe uma maneira de você não sentir dor. Você está disponível? Você quer saber como que é? Eu posso falar para você. E aí, nesse momento, eu falo sobre anestesia, certo? E aí a pessoa. E geralmente isso acontece no estúdio de tatuagem, acontece no momento antes da tatuagem. É durante o desenho que a pessoa pergunta. Sim. Então dá tempo de eu descobrir. Eu faço um teste primeiro, eu chamo a pessoa e falo: ó, vamos fazer um exercício de auto-hipnose. E aí eu faço um exercício de auto-hipnose com a pessoa para ver até que nível ela se permite, porque todos nós somos hipnotizáveis, mas nós temos cada um nível de aprofundamento. É um conhecimento para o nosso cérebro a hipnose. Quando você faz uma vez, ela é de um jeito. Quando você faz pela segunda, terceira, quarta, é igual a meditação. Você medita na Ah, primeira que vez, você não incrível. consegue entrar naquilo tão fácil. Tudo atrapalha, tudo é ruim. Uhum, Ah, eu sim. ficava pensando um monte de abobrinha. É muito parecido. E aí, quando você faz a pessoa passar por um momento primeiro de hipnose, eu vejo se aquilo é real para ela. E aí eu faço uma anestesia rápida para ela, porque é rápida a hipnose, né? Coisa de 10 minutinhos, né? Se você bater num papo bem descontraído, a pessoa consegue ficar anestesiada. E aí eu Tá. mostro, você quer no dia da tatuagem fazer a anestesia? Aí a pessoa fala, eu vou querer, lógico, óbvio, com certeza. Ou então, não, a pessoa, não, é legal, mas eu não quero, né? E não faz. E aí, na hora da tatuagem, eu falo para a pessoa geralmente o seguinte: você vai ficar anestesiado nesse local até você chegar em casa. E a sugestão Hum, fica ali um momento com ela. tá. Não Lembrando precisa estar você ali para dar o comando. O comando, geralmente, eu vejo de, que é muito assim, desse. Você não precisa estar ali para fazer isso. Você pode dar o pré-comando isso, da ativação quando terminar determinada ação, aquilo despluga. Como exatamente. que eu posso falar? Não sei. Aquilo. Até porque, por exemplo, vamos supor que você tá lá, aí você faz a anestesia comigo, né? Aí Tá. no final fala assim, ai, cara, você quer brincar um pouquinho com a hipnose? Você se deu tão bem. Uhum, Quer comer um, sei lá, um biscoitinho de salgado e sentir gosto de um chocolate? Quer beber um uhum, copinho d'água e sentir o gosto de um suco? Às vezes a gente brinca, porque gera uma relação de amizade, de descontração no estúdio. E aí a gente faz uhum. algumas brincadeiras e tal. E aí a pessoa sei lá, de repente fala, eu tenho que ir embora, tá, tchau, beijo, e vai embora com anestesia. E agora, ela vai ficar Tá. para sempre assim? Não vai.
Na hora que ela mudar o foco da cabeça dela, Aquilo vai, também. vai desconectar. Tá. Na hora que ela, por exemplo, se ela receber uma notícia muito intensa, digamos assim, até durante a tatuagem, pode cortar o efeito, né? Tá. Então eu sempre digo isso, a pessoa tem que estar conectada com o processo. Então se, por exemplo, ela está indo para casa e aí a mãe liga, ó, onde você tá? Vem para casa, tá tarde, nossa, você esqueceu aqui do lado de fora, molhou sua roupa que você vai trabalhar amanhã e tal. Aquilo Aí já. já dá um pulo e a pessoa já, nossa, vai embora, ela não sente mais, ela não está mais anestesiada, né? Tá. Assim, já aconteceu uma coisa engraçada, né? Por exemplo, tinha um amigo que ele sempre andava lá no estúdio, era um lugar bem legal, assim, a gente tinha um ciclo de amigos que frequentavam, e toda vida que eu ia fazer um exemplo de hipnose, quando ele estava lá eu chamava, né? Eu falei, vem cá, vamos fazer todo mundo junto e tal, vamos fazer e tal, junta as mãos, vamos fazer a cola, e a gente faz, né, aquela cola da mão e tal, pá. E aí teve uma vez que eu falei assim, ó, e agora sua boca tá colada e você não fala mais. E ele ficou com a boca colada e não falou mais. E aí a gente ficou batendo papo, se divertindo, ali brincando. Quando deu mais ou menos uns 5 minutos depois, ele chegou com uma cara pra mim, assim, tipo, meio bravo. E aí eu falei, tá tudo bem? E ele ficou assim, ó, a boca dele ainda estava colada, né? Mas lógico que se ele passasse ali alguns minutos, ele mesmo ia conseguir voltar a falar. Uhum. Né? Não tem um bloqueio mental para sempre. Era divertido porque às vezes a gente brincava falando isso assim, olha, já pensou se fica para sempre na sua boca, hein, rapazinho? Mas não tem como isso acontecer, né? Ótimo. É igual um sono, por exemplo. Você está deitado, você não vai dormir para sempre, né? Mesmo que você olhe e diga assim, nossa, está tão bom ali, eu estou deitado, meu olho não consegue nem abrir. Você sabe Tem. que o seu olho não vai abrir porque você não quer que ele abra. Mas se de repente pula um gato em cima de você e te arranha ali, Você volta. você já dá Rafa, um, tem fala. mais uma pergunta aqui, e eu tô agora em relação ao tempo, como eu entrei depois, eu tô meio perdida de quando vai dar 1 hora ali da live, mas eu acho que a Ah, tá gente tá bom. meio que para encerrar. Tem uma pergunta da Cristiane que ela falou sobre compulsão. Cadê? Mas ela pergunta se aqui a hipnose pode ajudar em episódios de compulsão. E eu já aproveito nessa pergunta, só para te fazer mais rapidinho, para falar sobre também essas hipnoses que eu já vi várias hipnoses do YouTube, do mesmo jeito que tem vários tipos de meditação no YouTube, eu já vi vários tipos de hipnose no YouTube. Então, já entrando um gancho uma da outra para ver Um se você gancho na consegue. outra. Pronto, ó. Se, se ela quiser trabalhar a compulsão, ela pode procurar um profissional de hipnose que trabalhe com terapia, né? E isso vai ajudar ela, certo? Tá. Vai ajudar. Aí precisa ir para o lado de hipnose clínica, ou tem algum tipo de Isso, hipnose, vai para hipnose é, clínica. Tá. isso. A pessoa vai para a hipnose clínica, certo? E aí ela vai lá, existe tratamento para vício, existe tratamento para gagueira, existe tratamento para Fobia. fobia, compulsão, né? E todos esses processos estão sendo tratados por esses profissionais, né? Tá. O que tem muito no YouTube, né? Já fazendo um gancho com a tua pergunta, são vídeos de auto-hipnose. Como que é a auto-hipnose? Qual que é a diferença da hipnose para a auto-hipnose, né? A diferença básica, falando de uma maneira bem sutil, é que dentro da hipnose você vai se deixar ser conduzido. E na Tá. auto-hipnose você vai fazer um processo quase como meditação. Você vai colocar para dentro aquelas informações que você quer. Então, por exemplo, eu já fiz comigo, né? Teve um dia, eu gosto de falar muito dos casos porque dá mais, né, Exemplifica, traz mais clareza. traz mais Também clareza. gosto. Teve um dia que eu estava aí ainda no Brasil, em Fortaleza, e eu acordei com uma enxaqueca muito forte. Eu não conseguia abrir o olho. Eu estava ali, eu tinha um festival à noite para assistir, que eu queria muito ir. E o que foi que eu fiz? Eu falei, olha, vamos botar à prova esse negócio agora. Porque a gente faz muito nos outros, né? E eu já tinha numa playlist gravada no YouTube um áudio, né, para relaxamento e
digamos assim, é como se fosse um relaxamento para você zerar. Tá. Você dá uma reset, né? Tipo assim, eu vou relaxar ao máximo até zerar. E aí vai tirar dor de cabeça, vai tirar esses processos. E eu fiz, e foi incrível. Eu falei, né, para minha esposa na época, eu falei assim, olha, me dá 15 minutos. Se não melhorar, aí a gente toma um remédio, né? E aí eu deitei, procurei ele rapidinho no YouTube, porque já era no meu playlist mesmo, era rápido. Coloquei e resolveu, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior benefício para a gente. É você poder, por exemplo, hoje amigos, né, que eu tenho, que às vezes me falam, inclusive, né, no meu trabalho que eu faço com o Reiki, eu faço esse trabalho com a hipnose e o Reiki. Porque às vezes a pessoa recebe o Reiki, mas ela tá triste, ela tá com dor de cabeça, ela tá sentindo dor, e eu mando um áudio para ela passar pelo processo da hipnose. E aí ela Interessante. escuta e ela vai tirar aquela dor, né? Então tem vários processos que ajudam bastante, né? Por exemplo, para estudar, dar mais concentração, para dar foco, né? Para você. Então tudo isso é uma autorregulagem. Eu gosto de pensar muito como isso, uma autorregulagem. E você consegue resultados bem interessantes, Nossa, certo? muito interessante, muito bom. Carol aqui tá falando, a Carol Inclusive, Greco, lá do nosso curso do workshop dos chakras, tá falando, gente, eu preciso disso. vamos lá. Ai. Ó, uma das coisas que é bem legal, que eu já fiz, né? Eu estou fazendo um treinamento para tatuadores agora online, né? E é um grupo pequeno, eu estou começando a desenvolver porque eu quero fazer um processo de um curso, como eu Ótimo. comecei também, né? Mas eu estou fazendo uns testes didáticos, digamos assim. E foi muito bacana porque dentro do grupo a gente conseguiu projetar anestesia pelo videochamada. Uau. Isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, imagina que você está aí em São Paulo e aí você fala assim, Rafa, tô aqui, não aguento mais a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça não passa, já tomei isso, já tomei aquilo. Você me ajuda? Ajudo. Vamos fazer Que uma videochamada, demais. né? Isso quebra a barreira do contato presencial, né? Então eu estava fazendo esses testes com eles, né, com esses alunos, até para eles verem o poder da hipnose e para eu ver até que ponto isso é possível no engajamento direto, porque é tudo engajamento. A gente, por Sim. exemplo, tem pessoas, hipnólogos, que fazem hipnose pelo YouTube e hipnotizam milhares de pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo. Então, qual seria a responsabilidade dele ou a irresponsabilidade dele se a hipnose tivesse um processo Sim. negativo, né? Isso prova que não vai te trazer nenhum mal. O que você tem que botar muito claro para o cliente, para o paciente, seja lá como você vai lidar com essa pessoa, para o seu amigo, é que ele tem que estar disponível. Ele tem que estar disponível, ele tem que entender que aquilo ali é ele com ele mesmo, né? Que ele que vai passar por um processo de autoconhecimento e que aquilo só vai trazer o bem para ele, né? Rafa, Vamos chegou dizer, já a mensagem aqui do nosso Instagram foi, falando que vai ai, que encerrar a pena, live. que ótimo, Então, eu só queria aproveitar, ah, Rafa, foi maravilhoso. Se tiver só foi 1 hora, gente, ótimo, passa muito rápido. rapidinho, Queria muito agradecer você para vir aqui, para esclarecer, tirar esses tabus sobre a hipnose da gente. Quem quiser, tiver mais dúvida, gente, vai lá e conversa direto com o Rafa, a arte do Rafa, isso, ou quem interesse do processo. Tatuagem, Rafa, quando isso, você vier, sei lá, para São Paulo, ou vocês da cidade que onde vocês estiverem, busquem o Rafa, ele está no Canadá também. Então, quem tiver isso, por aí, só seguir e também, fazer lá as coisas com o Rafa. E eu quero muito, muito agradecer você, Rafa, e cada um de vocês que estão aqui. E eu queria aproveitar também, Rafa, só para eu falar para a próxima semana, fala, quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, a gente vai falar sobre meditação. aê, Com o meu primeiro professor de meditação, há 6 anos atrás, que é o Felipe Lapa, que ele é lá de Fortaleza também. ai, que legal, E então, o Felipe Lapa vai estar aqui para falar de como fazer a meditação de forma simples. Então, espero vocês também quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, para esse papo sobre meditação. que maravilha, Tá, Rafa? Agradeço muito, também muito foi mesmo a ótimo. você. Qualquer dúvida, Gratidão. estamos aqui.
E a live vai ficar salva no IGTV, tá, gente? Daqui a um tempo depois eu subo ela pro YouTube também, se o Rafa Legal. permitir. Tá Claro, eu vou querer também, eu vou publicar. bom? Deixar. Tá bom, tchau, Gratidão, tchau. meus amores. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.